Boa tarde, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula, a gente está trabalhando aí com as leis da refração. A gente vai colocar agora os casos de aplicação dela aí. A gente acabou de falar que n do seno, n do meio vezes o seno do ângulo naquele meio, isso é uma constante. Então você faz ele antes igual a ele depois. Beleza, mas já, ó, vai guardando essa frase, que essa frase é muito interessante. Na verdade, são duas frases. Assim, ó. Quando vai do menos pro mais, né, do menos efringente pro mais efringente ou pro mais difícil, né, você pode entender assim também, do menos difícil pro mais difícil, é porque fica mais difícil. Se fica mais difícil, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, é porque o ângulo diminui também, né, essa relação, né, a tendência dele é diminuir. Beleza, agora, se ele vai do mais pro menos, é porque ele vai do mais difícil pro menos difícil. O menos difícil pode chamar de mais fácil. Se fica mais fácil, é porque ele ganha velocidade. Se ele ganha velocidade, ele ganha ângulo. Né? Ao ganhar ângulo, ele afasta da reta normal. Correto? Beleza? Então vamos lá. Colocando aqui todas as situações. Ó. Então, casos. 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 Vamos lá. Então são dois, basicamente, né? Porque assim, ó, tem que mudar de meio. Se não mudar de meio, não é refração. Né? Então se aparecer, foi de um meio que o n era 1,5 para um que o n era 1,5. Não é refração, porque não mudou o índice de refração, não mudou de meio. Agora, se fosse de 1 para 1,5, aí foi do menos para o mais. Menos para o mais. Certo? Mas pode ser do 1,5 para o 1. Aí foi do mais para o menos. Beleza? Essas são as frases. Então vamos lá. Primeira situação. Ó. Quando a luz vai do meio menos efringente. Menos efringente. Tinha corrigido. Para o mais efringente. Então do menos para o mais. Muito bem, vamos fazer o desenhozinho, ó. Eu vou fazer, na verdade, um monte. Depois tem além de experimentos, tem simulação também. Beleza, então vamos colocar algumas, ó. A primeira e a exceção, vou começar com a exceção, ó. Veio um raio de luz dessa forma que estava aqui, ó. Beleza. Tá, esse meio aqui, então eu vou chamar que ele está indo do A pro B, né? Sendo que o N do A é menor que o N do B. Né? Ele tá indo do menos pro mais. Então aqui é o A, aqui é o B. Beleza. Agora olha só, ó, vê se você consegue enxergar. Qual que é o ângulo que esse raio faz? Quando eu peço o ângulo, eu já estou pedindo em relação ao normal, né? Se você respondeu 90, calma. Porque ele faz 90 em relação à superfície. Você fala ângulo em relação a quem? Em relação a normal. Tem ângulo aqui? Não, né? Vamos só fazer isso, olha só, ó. Quanto vale o seno de zero? Lá da matemática. Zero, né? Olha a equação que está aqui, ó. Então, o seno de I não vai ser seno de zero, que é zero. Mas zero vezes alguma coisa dá zero, né? Tem que manter a proporção. O n, ele é sempre maior que 1. Então, ele não pode ser zero. Quem que vai ser zero? O seno do r. Ou seja, quando ele vem sem ângulo, ele continua sem ângulo. Então, nesse caso, é o caso em que ele passa reto. Qual foi ali a primeira observação que eu fiz da refração? Vê se você lembra. Toda refração tem o quê? Mudança de velocidade, né? Muda de meio, muda de velocidade. Mas, você possivelmente escreveu porque eu repeti umas 3 vezes. Mas, nem toda refração muda a direção. Aí está o caso que é a exceção, ó. Esse ele passa reto. Mas, como é refração, você vem e coloca, ó. Aqui ele tem um VA, aqui ele tem um VB. Correto? Sim ou não? Sim. Quem que é maior, VA ou VB? Vamos analisar? Ó, o NA não é menor que o NB? Só que o N e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais? Então pronto. Então o VA é o que?
maior que o VB. Ou seja, como ficou mais difícil, né, a velocidade diminuiu. Então a velocidade no B é menor que a velocidade no A. Então ele ficou mais lerdinho mesmo. Ele perdeu velocidade. Correto? Beleza? Ah, e agora vem, ó. Vamos lá. Caso normal. Comum. Raio de luz. Ele tem o VA, normal. Certo? Como ele veio aqui, ó, inclinado, aí eu vou desenhar a reta normal para medir o quê? Para medir ângulo, né? Aí você veio e você mediu, ó. Ângulo antes, isso aqui é o quê? Isso aqui é I. E o ângulo depois? Vamos analisar. Se não tivesse a mudança de meio, ele passaria reto. Então isso aqui seria ele se não tivesse o meio B. Só que tem o meio B, então ele vai mudar. Né? Ele vai mudar a velocidade, como ele estava inclinado, ele vai acabar mudando o ângulo. Qual que é a frase? Se foi do menos para o mais é porque ficou mais difícil. Se fica mais difícil é porque a velocidade diminui. E se a velocidade diminui é porque o ângulo também diminui. Mas para o ângulo diminuir, o que tem que acontecer? Ele tem que ir para cima ou para baixo? Ele tem que ir para baixo, ele tem que ficar mais pertinho da normal, para que o ângulo fique pequenininho. Pronto, esse aqui é o R. O que a gente pode falar? Ó, que o R ele é menor do que o I. Você percebeu, ó, que como o N do B ele é grande, ó, então N do B é grande, é porque vai ter baixo ângulo, né? Lembra que eu falei? Quanto mais N, menos ângulo, né? Então, ó, o R ele é menor que o I. Por quê? Porque olha o I grandão e olha o R pequenininho, né? Aí a gente vai usar a frase que ele aproximou de N. Ele aproximou da normal. Não é de decorar, não é de inventar a frase. Ah, do menos pro mais aproximais, do mais pro menos aproximeis. Não, para com essa putaria. Pega conceito. Conceito é importante. Qual que é o conceito? Ele foi do menos para o mais. Mas o que é do menos para o mais? É aquilo que mede a dificuldade. Mas se foi para o mais é porque ficou mais difícil. Se fica mais difícil é porque a velocidade diminui. Como a velocidade diminui, ele anda menos. Para andar menos, ele diminui o ângulo. Se ele diminui o ângulo é porque ele ficou mais perto. Né? Então você constrói alguma coisa para que você consiga lembrar, você constrói conceito. Né? Não é frasezinha que daí você fica, mas é do menos para o mais aproximais ou afastais? Agora lascou, não estou lembrando. Né? Então, possivelmente já tenha passado, né? O macete te atrapalhou ao invés de te ajudar. Então, conceito é muito mais importante do que qualquer outra coisa, beleza? Beleza. Aí, quanto mais ângulo você mandar antes, ó, se você mandar mais ângulo, aí mais aproxima ele vai, né? Então, mais ele aproxima da normal. Beleza? Até chegar a uma situação limite, mas situação limite eu passo no outro caso, daí coincide. Beleza? Então, ó, quando a gente... Duas frases, vamos lá, ver se você marcaria certo ou errado nessas duas. Primeira, quando a luz vai do meio menos para o meio mais, a velocidade diminui, ponto. Quando a luz vai do meio menos para o meio mais, refringente, daí ele vai falar, né? A velocidade diminui, ponto. Vê se você marcaria certo ou errado. Segunda, quando a luz vai do meio menos para o meio mais, ela aproxima da normal. Vou repetir. Quando ela vai do meio menos para o meio mais, ela aproxima da normal. Qual estava certa? As duas estavam certas, as duas estavam erradas. A resposta é primeira certa e a segunda errada. Por quê? Porque não é todas que ela aproxima da normal. Aí, professor, mas você acabou de escrever ali? Olha pro desenho. O desenho está te respondendo. A tendência é aproximar da normal, não é? Mas e se ela já vir na normal? Como que ela vai aproximar mais? Não, ela continua na normal, né? Então, esse cara aqui, ó, ele é a exceção. Esse cara aqui é o que não aproxima nem afasta. Ele muda a velocidade, porque toda a refração muda a velocidade. Só que se ele vem inclinado, ele muda a inclinação. Se ele não vem inclinado, ele não muda a desinclinação, né? Ele continua normal, que ele estava antes. Beleza? Então, toma cuidado com essas pegadinhas, elas sempre vêm, tá? Elas sempre vêm. A Siri respondendo. Beleza? Então tá aí, do menos para o mais, a tendência é aproximar, mais sempre a velocidade
É a que muda.